dei o início, criei essa descrição desse método, porque eu fui do início ao fim. Mas é um processo que é mais difícil quando você vai sozinho. E, claro, quando você tem ajuda, tem um maior alcance, uma maior amplitude, algo que é mais trabalhado. Então, é por isso que eu vou começar aqui. A primeira coisa para a gente alcançar os povos, oração. Porque oração é porta de entrada, gente. Uma coisa que eu percebi é que nenhuma pessoa a quem eu preguei, eu antes deixei de orar por ela. Porque até as nações que eu já tive acesso, incrivelmente, eu orei por aquela nação. Então, eu vou dar o exemplo de Mianmar, mas antes de eu falar com as pessoas de Mianmar, eu ali estava orando por elas, né? Antes de falar de Jesus. Porque às vezes a gente manda uma mensagem normal, mas antes de falar de Jesus, a oração, ela é uma porta de entrada. Muitas vezes, quando a gente apresenta para Deus alguém, a uma nação, quando apresenta um grupo, é aí que as portas são abertas para que a gente fale com eles. Então, oração é porta de entrada. Então, e aqui o que eu falei, né? O objetivo, alcançar, seja povos, seja grupo de pessoas. Eu dei um exemplo aqui, quero alcançar os estudantes brasileiros que moram em São Paulo e que vão fazer Enem. Realmente, é um grupo de pessoas, delimitamos bastante. Mas essa delimitação, ela também é boa porque nos ajuda a focar em como vamos alcançar essas pessoas, que é o segundo passo, que é o quê? O estudo. Por quê? Porque já oramos, na oração, vemos qual povo que vamos alcançar, qual povo que entregamos para Deus. Deus, eu quero o grupo de estudantes de São Paulo que fazem Enem. Então, nós vamos estudar agora a seara, estudar como essas pessoas, elas têm Jesus entre elas vivem Jesus, se elas têm Jesus, ou elas nunca ouviram falar, e como elas vivem. Então, parece engraçado, né? Falando estudante de São Paulo e que fazem Enem, porque são pessoas, mas isso que a gente tá falando é a gente entender aquele povo, sabe? Como eles vivem, porque o reino de Deus, ele é algo muito maior do que aquela barreira cultural que nós encontramos muitas vezes. Porque às vezes, não sabendo pregar, atacamos algo que é do outro. Isso não é necessário no evangelho. Na verdade, o reino de Deus é quando o Espírito Santo ele vai na pessoa. Nós somos, né, o templo do Espírito Santo. Então, queremos realmente que a pessoa ela entenda Jesus no seu ser pessoal. Então, vamos pro estudo. Nessa parte do estudo, ela é o quê? Eu vou estudar como essas pessoas vivem. Então, recursos evangelísticos que eu apoio, que recomendo muito, é Joshua Project. Joshua Project é um site que você encontra em todos os países. Eu vou pesquisar um país, eu vou saber quantos povos existem naquele país. Povos, eu falo nacionalidades, etnias. Vou saber, dentro desse país, as etnias existentes, como elas vivem, a língua, a religião principal. Então, ele vai ter essa abrangência muito grande. Joshua Project, site de pesquisa evangelístico mesmo. Aí, por quê, né? Vamos estudar. Para compreender melhor aquela nação. Então, para compreender melhor e ter uma melhor abertura, que eu vou explicar essa abertura, né? Que é você conseguir falar com essa nação, né? Então, como pregar o evangelho de forma que entendam, participar da cultura e ter o contato com o povo. Vou dar o exemplo de Mianmar depois. Terceiro é as boas obras. Quarto, pregar. Quinto, comunidade cristã.